Olá pessoal, a gente vai falar sobre as três leis de Newton. Eu sou Moisés, vou falar sobre a primeira lei de Newton, a inércia. E eu sou o Carlos Daniel, vou falar sobre a segunda lei de Newton, conhecida como PFD, princípio fundamental da dinâmica. E eu sou Márcio, vou falar sobre a terceira lei de Newton, mais conhecida como lei da ação e reação. É isso e vamos ao vídeo. Olá pessoal, vou falar sobre a primeira lei de Newton, mais conhecida como a inércia. Sabemos que a velocidade de um corpo só pode mudar devido à ação de outro corpo. Exemplo, uma bola que está no chão só se move quando recebe uma força de outro corpo. Por exemplo, pessoal, uma bola que está parada e não recebe a ação de outro corpo, essa bola tende a permanecer em repouso. O fenômeno da conservação da velocidade do corpo que não sofre ação de outros corpos denomina-se inércia. Inércia do latim significa falta de ação. Um corpo livre da ação de forças está em repouso em movimento retilíneo uniforme. O equilíbrio, pessoal. Na inércia tudo tende ao equilíbrio. Equilíbrio acontece quando a força resultante é igual a zero. E esse equilíbrio permanece de dois jeitos. Quando ele está em repouso, ou em MRU, movimento retilíneo em linha reta com velocidade uniforme. Bom pessoal, essa foi a primeira lei de Newton. Agora vamos para a segunda lei de Newton. Olá pessoal, eu vou falar sobre a segunda lei de Newton, conhecido como PFD, princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá. Com base na primeira lei, concluímos que qualquer variação na velocidade de um corpo em relação ao referencial inercial está sempre associada a uma força resultante não nula. Foi o que a gente viu na primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton define o comportamento dos corpos quando a resultante é diferente de zero. Ela explica a relação entre força, F, massa, m, e aceleração, a. E aí a gente tem essa formulazinha aqui, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força resultante é proporcional à aceleração. Ou seja, se eu quiser dobrar a aceleração, eu devo dobrar a força resultante. É mais ou menos isso. A velocidade não é constante e a aceleração é diferente de zero, devido ao efeito de forças externas. Por isso, o corpo não está em repouso e também não está em MRU. Exemplo, em uma corrida, os carros se ultrapassam uns aos outros devido à relação entre forças, massa e aceleração. Ou seja, é a aceleração que garante a ultrapassagem do carro. O que significa? Isso significa que se um carro quiser ultrapassar o outro, ele vai ter que exercer uma força maior na aceleração, que vai tornar a velocidade maior. Ou seja, se a aceleração dele for maior, a velocidade dele também vai ser maior. E isso vai ocasionar a ultrapassagem do carro. Bom, isso foi mais ou menos a segunda lei de Newton. E vamos lá para a terceira lei de Newton. Bom pessoal, eu vou falar agora sobre a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O fundamental para o entendimento da terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, é a noção de que na natureza as forças aparecem aos pares, sendo fruto da interação entre dois corpos. Quando dois corpos se interagem, essa interação tem uma determinada intensidade que é a mesma nos dois corpos. Exemplo, quando dois carros batem, ambos amassam devido ao princípio da ação e reação. Um dos carros pode ser mais prejudicado porque é feito de um material mais frágil do que o outro, mas as forças de ação e reação são iguais. Exemplo, quando os dois carros se chocam, eles apresentam a mesma intensidade de força, porém com direções contrárias, com sentidos contrários. Observação. Não existe força de ação sem correspondente força de reação, ou seja, é impossível a um corpo exercer força sobre o outro e não sofrer a consequente reação. Então, se eu exerço uma força, se eu faço uma força sobre um corpo, é impossível não sofrer a reação, uma consequente reação. Exemplo, se eu exercer uma força sobre uma parede, ela vai exercer outra força sobre a força que eu atuei sobre ela, porém com direções contrárias. E é isso, eu espero ter ajudado, espero nós ter ajudado. Essas foram as três leis de Newton, e é isso.